Programa Sapiência, com o professor Marcelo Henrique. Este é o programa Sapiência e hoje nós começamos a discussão da semana com a matriz energética energia solar. Eu usei uma matéria vindo direto do portal Documacia que 22% da matriz elétrica atual já é ocupado pela energia solar, sendo a segunda maior fonte do país. Vejamos que há uma preocupação muito grande, não apenas governamental, mas também do empresariado brasileiro, em promover energias mais sustentáveis, mais apropriadas para as nossas questões ambientais atuais, menos agressivas do que as termoelétricas, termonucleares, e também que geram um custo operacional mais vantajoso. Sabemos que a energia solar, em que pese demande um investimento inicial muito alto, ela é capaz de fazer diluir esse investimento ao longo do prazo, o que tem o condão de possibilitar uma recuperação financeira das empresas e também das residências, e a recuperação deste investimento ao longo do tempo, justamente pela facilidade e redução de custos. É difícil a implementação, muitas vezes até financiada. Existem bancos e birôs de negócios especializados nesse tipo de investimento e muitas vezes acaba sendo uma alternativa interessante, sobretudo com as possibilidades atuais, os sistemas chamado on-grid, off-grid e híbrido, sendo on-grid, em que essa energia gerada pelas placas fotovoltaicas, elas acabam regressando aí para a companhia fornecedora, e isso, com esse intercâmbio de energia, o cliente tem um desconto. O off-grid, em que está fora da rede, então a energia que o indivíduo produz na sua estação, na sua casa, na sua fazenda, enfim, fica apenas para ele, e o híbrido, em que esses dois sistemas são alternados. Às vezes ainda paira muitas dúvidas, pairam dúvidas jurídicas e até operacionais sobre esse sistema. Acho interessante até buscarmos aí uma pauta de discussão, talvez uma entrevista, vamos procurar alguém especializado da área técnica, para esmiuçarmos esse tema e chegarmos às nossas conclusões, até mesmo financeiras, se realmente vale a pena ou não. Mas muitas pessoas, equivocadamente, ainda pensam que o sistema de energia solar ele é autossuficiente em todos os casos. E sabemos que não é bem assim, sabemos que existe uma questão econômica, de fato, principalmente nos sistemas on-grid, em que a energia produzida é encaminhada direto para a companhia de distribuição, e aí ocorre a chamada compensação de valores. É como se a companhia comprasse essa energia e descontasse daquele nosso consumo. Um negócio paralelo a esse, que inclusive é responsável também por esse número crescente, são as tais fazendas de geração de energia. As pessoas estão investindo, tem vários empresários, sobretudo de áreas mais ensolaradas do país, que têm feito um investimento massivo na produção de energia elétrica, utilizando fazendas mesmo, com diversas placas fotovoltaicas, tudo isso com o intuito de produzir a energia, armazenar e depois fazer um contrato em que nós, consumidores e até a empresa, podemos obter descontos pela compra fracionada dessa produção energética. Parece um pouco complexo, mas também é um cenário interessante dentro de um país que o custo, não apenas de vida, mas também operacional, cresce em níveis alarmantes. Então, talvez
essas são alternativas que têm possibilitado ao empresariado e também às famílias conseguirem um consumo de energia adequado dentro de uma faixa de preço tolerável, vamos assim dizer. Então, acho que vale a reflexão, vale a leitura, sobretudo porque são energias limpas, são energias que não agridem o meio ambiente e, de alguma forma, estão podendo melhorar a saúde financeira das nossas empresas e possibilitando que, a partir de um investimento mais alto inicial, possa-se ter uma facilidade operacional e um fluxo de caixa melhor no decorrer dos anos. Seguindo as notícias da semana, temos a grata satisfação do Papa Francisco ter deixado o hospital, estar se recuperando agora, está se recuperando na sua casa, né, na sua residência oficial, e após um longo período de internação, acabou ficando em melhores situações a ponto de fazer a direção da igreja. Sobre esse ponto, vale apenas uma exclamação, eu acho bastante importante fazê-la, sobre algumas pessoas que se dizem católicas, né, terem, de alguma maneira, torcido contra o Sumo Pontífice. E isso não apenas para os religiosos, mas também para todos os católicos. Eu, como católico, falo isso também. Além de desumano, contra os maiores e mais basilares princípios da Igreja, inclusive causa de excomunhão imediata, desejar e de alguma forma emanar orações contrárias à saúde do Sumo Pontífice. Então, graças a Deus, ele está bem e, enfim, passamos aí para outra análise, que é datada aí do dia 23, podem acompanhar no portal do Dopmacia, e o Sistema Único de Saúde passa a oferecer tratamento inovador de atrofia muscular espinhal, uma doença rara que atinge pessoas com mais de 65 anos, uma doença rara que atingindo menos de 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. Então, crianças que precisam do tratamento de atrofia muscular espinhal, tipo 1, doença rara que afeta movimentos do corpo e também a respiração, terão a partir do dia 24, dessa semana, um acesso a um tratamento inovador e gratuito pelo SUS, que realizará terapia genética com o medicamento Zolgensma, que na rede particular custa em média 7 milhões de reais. Acho que sobre isso vale a pena falarmos o que é o SUS. SUS, que todos sabem que é um sistema único, mas às vezes não nos aprofundamos na discussão da sua universalidade. Criado na Constituição de 88, em substituição ao modelo antigo que vinha do INPS, e a partir dele tínhamos o IANSP, tínhamos o INAMPS e o IAPAS. O INPS, em suma, que era o Instituto Nacional da Previdência Social, foi substituído pelo INSS, que cuida do Seguro Social, e foi totalmente desmembrado da saúde com a criação do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Antes da Constituição de 88, tinha direito a atendimento médico público apenas aqueles que eram registrados em carteira de trabalho e, portanto, custeavam, de alguma forma, o sistema de saúde, via INPS, como eu disse. Então, aqueles que não eram registrados, não tinham carteira de trabalho, os informais, por exemplo, e que não tinham condições de acessar a rede particular, os planos de saúde, eles ficavam sem atendimento, como existe em muitos países no mundo, cabendo aí principalmente às Santa Casas de Misericórdia realizarem esse atendimento e, de alguma forma, por misericórdia, daí vem o nome, ajudar essas pessoas.
Então, todas as vezes que vocês se depararem com uma casa de saúde chamada Santa Casa, lembrem que a Santa Casa foi uma instituição da Igreja, Santa Casa de Misericórdia, para prestar atendimento médico às pessoas que não estavam contempladas pelo INPS, no caso do Brasil. Isso mudou em 1988, quando a Constituição determinou que a saúde era um direito decorrente do direito à vida, um dos 5 direitos fundamentais do nosso ordenamento jurídico trazido pela Constituição de 88. E então o SUS passou a se obrigar, o governo federal, a União, em conjunto com os estados e municípios, passaram a se obrigar a atender todas as pessoas, independentemente da doença. Sobre isso, inclusive, tem um tema muito recorrente, que foi das doenças raras, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que existe sim o direito ao tratamento, mas ele não é ilimitado, ele precisa passar por um certo escrutínio, em que as medicações precisam ser devidamente aprovadas, não só pela Anvisa, mas também por uma lista regulamentar de dentro do Ministério da Saúde, em que esses pontos são analisados e a eficácia técnico-profissional dos tratamentos e insumos são avaliadas por esse órgão específico e aí são disponibilizadas também na rede privada. No caso aqui da nossa notícia de hoje, que eu estou me aprofundando para que todos saibam até da importância disso, né? Essa doença rara que nós estamos falando, conhecida como AME, né? AME, atrofia muscular espinhal, tipo 1, tem uma medicação que custa 7 milhões de reais. Ou seja, ela é inacessível. Inacessível não é para a maioria, mas é pela infinita maioria da população brasileira ter condições de custear um tratamento de 7 milhões de reais e, de repente, o SUS, mesmo sendo algo raro, né, mesmo, portanto, passou a atender todas essas a exigência constitucional e também a interpretação atual do Supremo Tribunal Federal. Então, a indicação desse tipo de terapia, lendo aqui o portal da Automacia, é para pacientes de até 6 meses de idade que não estejam com ventilação mecânica invasiva acima de 16 horas por dia. De acordo com o Ministério da Saúde, com a incorporação dessa medicação que se chama Zolgensma, o SUS passará a oferecer para a AME tipo 1 todas as terapias modificadoras da doença. Então, é mais uma conquista para as pessoas, mais uma conquista para todos os brasileiros. E eu, particularmente, me sinto muito feliz com esse tipo de conquista, porque lutei há muitos anos atrás pela medicação das crianças diabéticas tipo 1, coisa que não era fornecida, e nós lutamos judicialmente para que esse fornecimento acontecesse pelo SUS, não só das drogas, mas também dos insumos que essas crianças precisam. Se é difícil doença em adulto, que dirá em crianças inocentes que não podem se defender sozinhas. Então, continuando, estamos aqui. No dia 24, temos uma notícia, né, sobre a suspensão por parte do STF do julgamento da mulher que pichou a estátua e tentou o golpe. Então, o ministro Luiz Fux pediu vistas do processo. Tem muita coisa se falando sobre isso. E, como jurista, eu gostaria de que os nossos espectadores entendessem alguns pontos que eu já venho dizendo em outras oportunidades. Nessa geração de hiperinformação, fala-se muito, mas aprofunda-se muito pouco. Não se pode ficar fazendo juízo de valor na internet de algo que está sendo decidido na mais alta corte do país, sem acesso aos autos, sem acesso ao processo. Então, juristas
de plantão estão aí toda hora dizendo está errado, está certo, está exagerado, não está, fazendo julgamentos às decisões do Supremo de maneira política, de maneira emocional e de maneira leiga, o que é um verdadeiro absurdo. A Suprema Corte, que é formada por 11 ministros, mas são amigos do presidente, são nomeados pelo presidente A ou B, como se fosse uma questão política. O STF não é um tribunal político, é um tribunal constitucional, formado por ministros com grande capacidade jurídica, nos termos da Constituição Federal, notório saber jurídico, que passam por uma sabatina pelo Senado Federal, realmente são indicados pelo presidente, mas existe todo um sistema constitucional para proteger essas indicações. Então, principalmente a nossa Suprema Corte, formada por grandes juristas, da sua grande maioria professores, com alta titulação. Então, é muito complicado alguém sem nenhuma... E outra, né, além disso, tem uma assessoria brilhante, profissionais do mais alto gabarito estão lá assessorando os ministros. Então, vejam, aí vem, de repente, esses políticos de plantão, indivíduos que desconhecem o universo jurídico, desconhecem a lei, desconhecem a doutrina, a jurisprudência, e começam a fazer uma série de juízos de valor. Parece que no Brasil a magistratura ficou assemelhada a técnico de futebol, e não é assim. Sabemos que é uma carreira que exige muita dedicação e nós temos um excelente poder judiciário, até porque há um sistema de checks and balances que, se o indivíduo não estiver satisfeito com aquela decisão judicial, nós, como signatários do Pacto de San José da Costa Rica, temos o direito do segundo grau de jurisdição. E em muitos e muitos casos, as sentenças ou as decisões são corrigidas pelos tribunais superiores ou por seus respectivos mecanismos de aplicabilidade do duplo grau de jurisdição. Então, decisão judicial se discute nos autos, decisão judicial se questiona via recurso, e não com comentário de internet, não com levianas postagens ou declarações de quem não conhece o processo. Então, antes de você se filiar, antes de você dizer, olha, está certo ou está errado, se colocar em defesa do réu ou da acusação, enfim, de qualquer uma das partes, procure se aprofundar nos autos, procure saber do que se trata. E esse procedimento plenamente legal e regimental, promovido pelo ministro Fux, nada mais é do que um momento de aprofundamento. Ele quer se aprofundar mais, até para julgar de maneira mais justa. Por isso é que ele pediu vistas do processo e, sequencialmente, a pedido da Procuradoria-Geral da República, especificamente no caso da senhora que promoveu a pichação na estátua, houve uma conversão, né, da prisão em regime fechado à preventiva em prisão residencial, domiciliar, porque existem menores de idade envolvidos, que são as filhas dela, filhos. Então, como ela é mãe, ela tem esse direito por uma permissiva legal, entendendo que não houve condenação, é uma prisão provisória, uma prisão cautelar, e a sua execução em regime fechado foi substituída pelo regime domiciliar, justamente pelo envolvimento das crianças, né, que precisam da mãe. Então, a pedido da acusação, que é a PGR, foi deferido. Nada mais normal, algo que acontece em todos os processos, algo que é comum e algo que está na lei, né? Então, vamos assim dizer, é um direito dela, devidamente pedido pela Procuradoria-Geral da República, de forma muito republicana, inclusive, agindo como um grande órgão que é o Ministério Público. Em última análise, como o próprio nome já diz, promove a justiça, né? O
que nós chamamos, promove a justiça, é o grande advogado da sociedade, e como advogado da sociedade precisa, sobretudo, respeitar a legislação. Também chamamos de custos legis, é aquele que defende, é o fiscal da lei. Então, o meu maior comentário sobre tudo isso é que parem de fazer julgamentos políticos de questões técnicas. O único julgamento em que as pessoas da sociedade são chamadas a ocupar a toga, são chamadas a decidir, é o júri, tribunal do júri. As situações nos crimes dolosos contra a vida, até porque o homicídio, o crime doloso contra a vida, é o crime mais democrático de todos. Qualquer um pode, em uma situação, cometer um crime desse, sobretudo para defender um familiar, sobretudo em diversas situações que envolvem. Então, justamente por este caráter universal que tem o homicídio, a própria Constituição Federal assegurou que o veredito nos casos de crime doloso contra a vida é do povo, que assim mesmo vota sim ou não. Então, não é instado as pessoas se manifestarem, se discutirem, colocar, enfim, qualquer movimento desse que tem acontecido muito sobre processos judiciais. Processos judiciais são levantes de natureza extremamente técnica, que requer especialização, que requer estudo, que requer conhecimento profundo da área para emitir qualquer tipo de juízo de valor. Né? Nunca é demais esquecer o caso do famoso agora do jogador Daniel Alves, né? Julgado pelo mundo todo, estupidamente julgado pela primeira instância e, de repente, absolvido pelo Tribunal da Catalunha. Então, isso acontece muito aqui no Brasil, também acontece. Né? E tem que haver responsabilização, sim, do Estado que errou e, muitas vezes, do próprio julgador, se houve dolo, isso está na legislação. Mas não cabe, mais uma vez repito, à imprensa, não cabe à população, não cabe a analista de plantão nenhum ficar discutindo sobre A ou B. O judiciário deve ser respeitado e quando alguém se insurge contra uma decisão judicial, o que deve fazer é nada mais do que recorrer. Existe o sistema para isso e o duplo grau de jurisdição nos assegura esse direito desde o Pacto de São José da Costa Rica, que somos signatários, mais especificamente no seu artigo 8º, leiam e vão compreender que esse é um direito presente em quase todos os ordenamentos do mundo. Então, né, algo que nós vamos discutir bastante por aqui, coisas de justiça, fatos inerentes ao judiciário não são temas de discussão. Isso é muito importante. Tem que se noticiar, tem que se dar a informação, mas ficar entrando em processo corrente e dar palpite, dar opinião, não tem o menor cabimento. Seguindo, nós temos aí uma questão sobre mostra em microplásticos na saúde. Né? Lendo aqui o inicial, olha aqui, o coração, que é um órgão nobre, e o professor italiano Raffaele Marfella mostra que pacientes com plástico na carótida, artéria que leva o sangue do coração para o cérebro, têm 4 vezes mais chance de ter infarto, AVC ou até mesmo morrer. E aí, no caso, a equipe da TV Brasil, num programa chamado Caminhos da Reportagem, entrevistou esse médico e disse que as bactérias que se alimentam do plástico e o digerem para produzir energia
agem com duas enzimas, e a nossa ideia é isolar essas enzimas e inseri-las onde há contaminação. É algo que deve gerar bastante atenção, porque nunca se consumiu tanto plástico, se utilizou tanto plástico na indústria, como temos utilizado nos últimos tempos. Algo que também convido aos nossos telespectadores a verificarem, a assistirem essa matéria no canal do YouTube da TV Brasil, Caminhos da Reportagem, né, sobre o impacto dos microplásticos. E também a nossa matéria no portal Documacia, que é bastante interessante e bastante abrangente sobre o tema. Passando para a educação, acho que esse é um dos temas mais relevantes, mais atuais e talvez presentes na casa de todos os pais de crianças, adolescentes e até com reflexos severos na vida adulta. Eu estou falando sobre o uso do aparelho celular. O Conselho de Educação editou as diretrizes sobre o uso do celular em sala de aula, no ambiente escolar, no dia 24, da semana, dia 24 de março. E a medida, como texto aqui também do portal Documacia, orienta que escolas e redes de ensino devem organizar capacitações e iniciativas para um ambiente acolhedor e preventivo, identificando os sinais de sofrimento emocional e buscar promover a saúde mental dos estudantes. Nós estamos falando em saúde mental, nós estamos falando em eficácia da aprendizagem e o mais importante, estamos falando em uma sociedade cada vez mais ligada às telas e cada vez menos ligada à própria vida. Não é incomum quando saímos, quando vamos até um local público, um restaurante, um café, um museu, que seja, e as pessoas estão vidradas nas telas de telefone, deixando toda a vida de lado, ignorando muitas vezes as suas respectivas companhias e tornando o mundo cada vez mais isolado sob a desculpa de estar conectado. É fato que antes da internet, antes das redes sociais, não havia tanta conexão entre pessoas que haviam se desencontrado, que tinham se perdido, enfim, ficou mais fácil achar as pessoas. Entretanto, nunca antes na história da humanidade se ouviu falar em pessoas tão solitárias, mesmo acompanhadas à distância. Esse mundo virtual é muito perigoso, oferece risco para as crianças, para os adolescentes e também para os adultos e até idosos que já estão ficando viciados nesses aparelhos. E é importantíssima essa discussão, né, como o Conselho Nacional de Educação está fazendo. Essa resolução é CNE/SEB número 22/2025 e tem uma série de detalhes, mas o fato é, escola não é lugar de celular. Não tem porquê um aluno levar um aparelho celular na sua escola, porque se deixar, fica-se o tempo todo com ele na mão. Isso atrapalha a aula e atrapalha até a aula de faculdade, porque quando se está lecionando, eles ficam procurando as informações e muitas vezes pressionam os professores com informações não necessariamente fidedignas, né, que o professor tem ali em fração de segundos resolver problemas, resolver até questões e tirar dúvidas vindas, né, dessas perguntas baseadas em fontes não confiáveis. Então, todo movimento, inclusive de natureza de saúde mental, é importante para que haja um certo distanciamento dos jovens e das crianças desse tipo de equipamento eletrônico, que, embora seja muito útil, já discutimos muito sobre isso, é um equipamento perigoso
e é um equipamento que tem trazido grandes problemas para essa geração e já trouxe para a geração anterior. Bom, então, voltamos após os nossos comerciais. Até a próxima. Desliguei um pouco. Deu 30 minutos.